Eu não sou do tipo que costuma acreditar em coisas fora do normal, sabe? Sempre fui mais do preciso ver para crer. Mas tem coisa que mesmo vendo, você ainda duvida. Eu tinha passado por um término meio arrastado, pesado emocionalmente e queria ficar um tempo sozinha. Não para sofrer, não era isso. Eu só queria ouvir meu próprio pensamento, ver se eu ainda conseguia. Aí achei essa cabana num Airbnb, bem minimalista, no meio do mato, literalmente. O dono disse que era tudo limpo, água de poço, sem cheiro de encanamento, essas coisas. Eu nem liguei, só queria sossego. Fui, sozinha. A estrada até lá já dá um certo vazio. Depois de um ponto, nem sinal de celular mais tinha. 40 minutos do nada, mas o lugar era bonito. Friozinho, silêncio puro, cheiro de folha molhada. Na primeira noite, tomei banho, comi uma coisinha e fui deitar. Mas antes de dormir, fui no banheiro de novo. E foi aí que notei o som. O vaso fazia um barulho diferente, um glu-glu meio abafado, como se tivesse um eco ali dentro. Mas não era cano. Não tinha aquele cheiro de esgoto, sabe? Era cheiro de terra molhada, de raiz úmida. Eu fiquei parada olhando e juro que a água girava devagarzinho, como se estivesse puxando o ar. Não tinha dado descarga e mesmo assim girava. Na hora, achei que era coisa da minha cabeça, medo de estar sozinha. Fui dormir, mas aquilo ficou na minha cabeça. Na segunda noite, foi pior. Eu estava escovando os dentes, olhando para o espelho, quando ouvi um som, vindo do vaso. Não era barulho de água, era murmúrio, uma voz, várias talvez, baixinho, como se tivesse alguém lá embaixo, falando num idioma que eu não conhecia. Soava arrastado, molhado. Eu parei na hora, a escova ainda na boca, sabe? E fiquei tentando entender se era do lado de fora, se era eco, sei lá. Mas não, era do vaso. A luz do banheiro piscou, uma vez só. Mas foi justo quando eu dei um passo na direção do vaso. A água estava diferente também, meio escura, não preta, mais puxada para o cinza, mas ainda sem cheiro ruim. Eu saí, não corri, mas saí. Fui pro quarto e tranquei a porta. Dormi com a luz acesa. Até ali, eu ainda achava que estava sugestionada, que era psicológico. Mas aí veio a terceira noite, e foi quando tudo virou outra coisa. A terceira noite foi quando eu entendi que eu não estava inventando nada. Tinha chovido o dia todo, uma garoa fina, constante. E a floresta em volta parecia mais escura do que nos outros dias. Eu lembro que até pensei em ir embora antes do amanhecer, mas acabei ficando. Tinha medo da estrada à noite, para falar a verdade. Acordei no meio da madrugada com um barulho diferente. Era meu nome, Camila, assim, baixo, e vindo do banheiro. Na hora, achei que estava sonhando. Fiquei parada na cama, mas ouvi de novo, e de novo, sempre igual. Camila. Não era voz de homem, nem de mulher. Era estranha, como se fosse feita de água, de eco. Eu fui até o banheiro, devagar. A luz estava apagada, mas tinha uma claridade pálida vindo da janela. Quando acendi, a lâmpada piscou 3 vezes antes de firmar. A primeira coisa que vi foi o espelho, embaçado. Só que eu não tinha tomado banho, nem aberto a torneira. E tinha uma palavra ali, no centro, escrito com dedo, como se alguém tivesse soprado no vidro. Desce. Eu congelei. Meus pés não se mexiam. Eu só olhava aquilo. Foi aí que o vaso começou a borbulhar, sem som de descarga, sem nada tocando. Só borbulha. A água se mexendo sozinha, como se fervesse, mas era fria. Dava para sentir no ar. E então, uma mão saiu, devagar, preta, com os dedos meio encolhidos, como se estivessem murchos. Tinha partes faltando, unha quebrada. E era úmida, brilhava, mas não parecia viva. Ela agarrou meu pulso. O toque era tão frio que queimava. Eu juro, queimava como gelo seco na pele. Eu tentei puxar, gritar, bater, mas a força dela não vinha da mão.
Era como se o braço inteiro tivesse vindo junto, puxando, puxando. Minha cabeça girava. O espelho embaçava de novo. E os murmúrios voltaram. Só que agora não era só murmúrio. Era minha própria voz misturada ali, chorando, pedindo ajuda. Eu consegui me soltar quando escorreguei de lado e bati com o ombro na parede. A porta, que antes parecia trancada, abriu como se nunca tivesse travado. Saí tropeçando, de joelhos, no chão frio do corredor, tremendo. O banheiro atrás de mim, silencioso. Eu voltei com o celular na mão, ainda sem sinal. Mandei mensagem mesmo assim para o dono da cabana e dormi no sofá da sala com as malas já prontas. No dia seguinte, ele respondeu. Só escreveu: não se assuste. Essa casa foi construída sobre um antigo poço ritual. Alguns hóspedes ouvem coisas. Eu voltei lá antes de sair. O vaso estava seco, como se ninguém nunca tivesse usado. Nem marca de água tinha. Na estrada, já perto do asfalto, abri o vidro para ouvir melhor o som dos pneus nas pedras. E eu juro por tudo, o barulho parecia falar. Desce, 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 a cada curva, como se aquilo tivesse entrado comigo no carro. Eu já errei muita coisa na vida. Já apliquei remédio errado, sem querer, claro. Já bati ambulância, já entrei em rua errada. Mas nada disso me deixou com esse peso que eu carrego até hoje. E olha que ninguém nem sabe o que aconteceu. Só eu. Era por volta de 2:30 da manhã. Madrugada vazia, plantão meio parado. Tocou o rádio. Era chamado de urgência. Uma mulher caída, aparentemente sozinha, numa chácara afastada, estrada de terra, sem detalhes sobre o que causou a queda. Só passaram as coordenadas. Ou melhor, eu achei que tinham passado as coordenadas. Saí no escuro. Literalmente. A região era longe de tudo. GPS falhando, sinal caindo toda hora. Já comecei a estranhar aí. Porque geralmente o chamado vem com o endereço certinho, ponto de referência, algo. Dessa vez, era só o ponto no mapa. E uma voz nervosa no rádio, dizendo para ir logo. Quando cheguei, confesso que achei que estava no lugar errado. A casa era antiga, meio torta, dessas de varanda comprida, sem muro, sem portão. Luzes apagadas, só um poste aceso do outro lado da estrada. Parei a ambulância com os faróis altos e desci. Chamei, nada. Toquei palma, bati na lateral da porta. Só silêncio. Aí vi a mulher, deitada ali no canto da varanda, um vestidinho floral, corpo meio torto, braço caído, o rosto virado para a parede. Corri para checar pulso. Ela estava quente, corpo mole, respiração quase imperceptível, mas tinha batimento. Fiquei aliviado, sozinho, mas aliviado. Perguntei se ela me escutava. Nada. Peguei a maca da ambulância, trouxe até perto. Carreguei ela sozinho. Um trampo danado, mas consegui. Deitei ela ali, amarrei a cinta, fechei o zíper até o peito como manda o protocolo. Voltei para pegar meu rádio e foi aí que eu ouvi a voz dela, clarinha. Moço, cadê meu filho? Dei um pulo, virei no reflexo. Ela estava ali. Ainda caída, no mesmo lugar, na varanda. Olhei para a maca, vazia, a cinta solta, o lençol ainda meio afundado, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Mas não tinha ninguém. Eu não gritei, não corri, fiquei parado, com a cabeça girando. O que eu trouxe? Quem que eu levei? Voltei os olhos para a varanda. A mulher ainda estava ali. Mesma posição, mesmo vestido, mesmo tudo, mas eu juro que eu tinha colocado ela na maca. Travei a cinta, fechei o zíper. Eu lembro da minha mão fazendo isso. Subi na ambulância devagar, com o peito doendo. Fiquei ali, parado no banco da frente, tentando entender. Pensei em chamar reforço, mas o rádio, morto. Tela preta. Abaixei a cabeça no volante. Só queria acordar de um pesadelo. Só que
Eu não tinha dormido. Depois de uns 15 minutos ali, ainda sem coragem de sair, liguei o motor e fui embora, com a maca vazia. Na metade do caminho, a sirene começou a falhar sozinha. Cheguei no hospital, assinei como sem vítima. Falei que era trote, que não tinha ninguém lá. E a ficha ficou assim, vazia, como a maca. Mas eu sei o que eu vi. E o pior é que eu não tinha terminado de ver ainda. No dia seguinte, não comentei nada. Nem no hospital, nem em casa. Fiquei com aquilo preso. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Só que na madrugada seguinte, quando parei para abastecer, aconteceu um negócio estranho. O frentista veio me atender e quando passou atrás da ambulância, parou. Ficou olhando para a porta traseira. Aquelas portas de abrir dos dois lados. Perguntei se tinha alguma coisa errada. Ele só deu um passo para trás, meio sem jeito. Disse: "Você estava com alguém aí dentro?" Eu disse que não. Estava vazio. Ele fez que sim com a cabeça, mas não respondeu mais nada. Só que aquilo me ferrou por dentro. Fiquei com aquilo roendo. Até que uns dias depois, tomei coragem e voltei lá. Sozinho, no fim do meu plantão. Nem avisei ninguém. A estrada era a mesma, a casa, a mesma silhueta escura no breu. Mas, dessa vez, parecia ainda mais velha e mais vazia. Cheguei na entrada, deixei a ambulância com os faróis baixos. Desci devagar. A porta da frente estava entreaberta, como daquela noite. Mas agora tinha poeira, poeira grossa, folha seca acumulada, cheiro de madeira morta. Fui até a varanda e ali, onde eu jurei que tinha visto a mulher deitada, tinha só uma marca clara no chão, onde a poeira não cobria, como se alguém tivesse estado ali tempo atrás. Chamei. Nada. Entrei na casa. Não tinha móveis. Não tinha cortina. Só parede descascando. Um pedaço de espelho no chão. E uma sensação de que eu estava dentro de um lugar que parou no tempo. Na volta, liguei discretamente para um policial conhecido meu. Um sargento da reserva, gente boa. Falei da casa, disse que talvez fosse bom dar uma olhada, só para garantir. 2 dias depois, ele me liga. "Fernando, você foi mesmo lá?" Eu disse que sim. Aí ele contou. Aquela casa estava abandonada fazia 5 anos. A última ocorrência registrada ali era de uma senhora que passou mal na varanda, esperou atendimento, mas a ambulância nunca chegou. O técnico de plantão na época errou o destino. Foi para outra estrada. E ela morreu ali, sozinha. Segundo o sargento, aquilo gerou processo, matéria de jornal local, revolta da vizinhança. O enfermeiro foi afastado. Só que depois disso, ninguém mais morou na casa. O terreno ficou esquecido. Um ou outro jovem ia lá se desafiar, mas nunca encontraram nada. Fiquei sem ar. Na mesma hora lembrei do rádio com interferência, do GPS sem sinal, da voz no escuro dizendo: "Vai logo." Eu atendi uma chamada que já tinha sido feita anos antes. E aí vem a pior parte. Desde aquela madrugada, toda vez que eu estaciono a ambulância, mesmo que só por 1 minuto, eu escuto um som vindo da traseira. Um toque. Como se alguém batesse de leve com a mão aberta pedindo para entrar. Só uma vez. Sempre do lado esquerdo. Eu já revisei freio, suspensão, porta. Já gravei, já deixei alguém escutando. Ninguém ouve, só eu. E nunca tem ninguém lá. Mas eu sei. Sei que eu carreguei alguém naquela noite. Alguém que não devia mais estar esperando por socorro. Que ficou lá, imóvel, sem ser atendida. Que talvez só queria ser levada, nem que fosse tarde demais. E eu levei. O problema é que eu também nunca consegui deixar. Hoje em dia, quando alguém pergunta por que eu troquei de setor, por que larguei o plantão noturno, eu digo que foi cansaço. Mas não é. Foi medo. Medo de parar a ambulância e escutar aquela mesma batida, aquela que não é forte, nem bruta, é só um aviso. Como quem diz: "Você me levou, agora vai ter que ir junto."
Foi só depois de uma semana morando ali que eu notei que a cortina daquele quarto já estava costurada com arame por dentro. E isso ficou na minha cabeça de um jeito que eu não consegui mais ignorar. Era uma casa térrea, dessas antigas, de bairro silencioso, com corredores estreitos e parede grossa. A planta era simples: sala, cozinha, 2 quartos na frente, banheiro no meio e o tal quarto dos fundos, que era o único com uma janela virada direto para um beco. Um beco úmido, estreito e completamente encaixado entre o muro da minha casa e o da vizinha. Eu nem pretendia usar esse quarto no começo. Eu trabalho com arquitetura, faço muito projeto residencial e o que eu mais queria era silêncio para me concentrar. E ali era perfeito. A vizinhança era velha, com moradores que pareciam dormir cedo e não ligavam som alto. Só que esse silêncio todo começou a ficar esquisito. Na primeira semana, tudo normal. Eu ainda estava organizando as coisas, limpando o básico, conhecendo os espaços. Mas toda vez que eu passava por aquele corredor dos fundos, aquele trecho que dava acesso ao quarto do beco, eu sentia um certo incômodo. Era como entrar num espaço onde o tempo não anda igual. Como se o ar ali fosse mais parado. A cortina era escura, quase preta, bem grossa, tecido pesado. E por algum motivo, alguém tinha costurado as laterais dela com arame galvanizado por dentro, de forma que ela não se mexia nem com vento. Parecia uma tentativa de vedar. Não só a luz, mas o olhar. Mas quem fez aquilo? E por quê? Eu tentei esquecer. Usei o cômodo só para guardar caixas, ferramentas, umas coisas de faculdade que ainda carrego comigo. Mas na terceira ou quarta noite, lá pelas 2 da manhã, eu ouvi passos. Passos leves, lentos, que vinham do beco. Eu até levantei, fui até a cozinha, olhei pela porta dos fundos, mas não vi nada. O beco era acessado só por dentro da minha casa. Era fechado. Como alguém ia parar ali? Na noite seguinte, mesma coisa. 2:30 da manhã. Passos. Dessa vez, um barulho mais seco, como se alguém tivesse encostado na parede. E quando eu fui até a janela da cozinha, juro por Deus, eu vi uma sombra se afastando. Não era reflexo, não era gato, era alguém. Tranquei tudo, tentei dormir, mas fiquei remoendo aquilo o resto da noite. No dia seguinte, fui olhar de perto. A janela do quarto dos fundos tinha marcas, como se alguém tivesse tentado forçar a madeira da moldura. Um arranhado fino, paralelo, na parte inferior. Não era recente, mas também não era velho o suficiente para estar esbranquiçado, como se tivesse sido feito nos últimos dias. A partir daí, o quarto deixou de ser apenas mais um. Comecei a passar mais tempo observando. Deixei a porta encostada, pus uma folha no chão, perto da janela, só para ver se mexia. E mexia. Toda madrugada, entre 2 e 3 da manhã, eu ouvia os passos, o baque, o som de algo leve, como unha batendo em madeira. E todas as manhãs, a folha no chão estava dobrada, às vezes deslocada, mas a cortina continuava lá, intacta, vedada, com os arames tensionados. Eu comprei uma daquelas câmeras pequenas, discretas. Instalei num cantinho alto do quarto, virada para a janela. Programei para gravar sempre que tivesse som. No dia seguinte, revisei os arquivos. Tinha áudio, tinha barulho. Os passos estavam lá, a folha rasgando no chão até um leve arrastar. Mas imagem? Nada. Tela preta. Como se a câmera tivesse perdido o sinal bem na hora. Troquei de tomada. Tentei outro modelo, mesmo padrão. Sempre a partir das 2:12 da manhã, o vídeo virava escuridão. Mas o som continuava. Teve uma noite que eu consegui ouvir respiração. Baixa e regular, como de alguém que tinha acabado de correr. Foi quando eu resolvi puxar a planta original da casa. Consegui com o antigo proprietário, um advogado aposentado que morou ali por quase 40 anos. E foi aí que eu percebi o que não devia existir. A planta não mostrava o beco. Simplesmente não havia o recuo.
A parede dos fundos era reta, colada na casa da vizinha. E mesmo assim, ali estava ele. O beco, o chão de cimento gasto, a umidade subindo pelas paredes. O cano antigo de escoamento passando bem no meio. Eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Será que eu estava misturando coisa de projeto com paranoia? Mas então, uma noite, eu acordei suando. Acordei com uma sensação de que tinha alguém me olhando. Eu não ouvi passos, não ouvi respiração. Foi uma sensação dessas que a gente tenta ignorar, mas que fica martelando. Fui até o corredor, passei devagar. E quando parei na frente do quarto, eu vi. Entre a parede e a cortina costurada tinha uma fresta, pequena, fina, e dentro dela, 2 olhos, parados, brilhando com a luz do corredor, fixos em mim. Eu travei. Não gritei, não corri. Fiquei ali por segundos que pareciam minutos, até piscar. E quando pisquei, não estavam mais lá. A fresta estava do mesmo jeito, a cortina imóvel, mas eu sabia o que tinha visto e eu não podia continuar fingindo que era só coisa da minha cabeça. Depois daquilo, eu não consegui mais passar pelo corredor dos fundos com a mesma calma. Evitei. Mesmo que minha cabeça dissesse o tempo todo que podia ser reflexo, erro de percepção, algum efeito da luz, no fundo eu sabia que não era isso. Eu comecei a mudar minha rotina, trabalhar até mais tarde, dormir com fone de ouvido, tentar manter a luz acesa por mais tempo. Mas era inútil. Era como se aquela parte da casa não obedecesse às regras do resto. Não importava o que eu fizesse. Entre 2 e 3 da manhã, sempre acontecia alguma coisa. Na noite seguinte aos olhos, eu resolvi selar a porta do quarto. Empurrei uma cômoda pesada contra ela, calcei com livros, coloquei fita nos cantos. Não era muito, mas era o que eu tinha, e dormi assim. Mesmo assim, às 2h17, eu acordei com um som. Era como se alguém tivesse batido 3 vezes com o nó dos dedos. Não na janela, na parede, a parede interna do quarto. Como se estivesse do lado de dentro. Eu fiquei deitado, paralisado, com o cobertor subindo até o queixo, o coração disparado, a garganta seca. Na minha cabeça, eu repetia que podia ser encanamento, dilatação térmica, qualquer coisa. Mas não era. No dia seguinte, eu fui até o quarto. A cômoda ainda estava no lugar. A fita meio solta, mas não caída. E no chão, encostado na quina da parede, tinha um objeto que eu não lembro de ter deixado ali. Uma moeda. Uma moeda de 1 centavo. De um ano que nem existia mais, velha, amassada, suja de terra, como se tivesse sido cavada de algum lugar. E foi aí que eu decidi que não dava mais para adiar. Ou eu enfrentava, ou eu ia enlouquecer. Preparei tudo. Esperei até o sábado. Comprei uma luminária de emergência, deixei celular com lanterna em cima da escrivaninha, testei a câmera mais uma vez, coloquei gravador de áudio num canto alto e decidi dormir naquele quarto. Não cheguei a deitar. Só me sentei na cama, com o cobertor enrolado nas pernas, olhando para a janela. O quarto era frio, mesmo com tudo fechado. O chão parecia úmido, mesmo sem estar. E o silêncio era tão denso que doía no ouvido. 2h04 da manhã. Primeiro, um barulho de água pingando. Depois, os passos, lentos, molhados, como se alguém andasse com o pé descalço sobre algo encharcado. Eu tremi. Juro que minha perna bateu sozinha de nervoso. 2h16. Um rangido leve. Madeira. O som veio de dentro do quarto, mas a porta não se mexeu, nem a janela. Eu olhei em volta. Nada. Só que aí, meu olho bateu no canto da parede perto da cortina. E ali estava, uma silhueta, agachada, imóvel, como se tivesse se formado a partir da sombra, mas agora fosse sólida. Estava virada para mim. Eu vi o contorno de ombros, de cabelo curto ou molhado. Vi os braços apoiados nos joelhos, como se só estivesse me encarando. Eu não consegui gritar, não consegui mexer o corpo. Sabe quando o corpo inteiro trava? Não é terror de filme, é pânico físico mesmo. Pisquei, e a coisa ainda estava lá, só que mais perto, como se tivesse deslizado.
A luz da luminária oscilou. A câmera fez um estalo. O gravador apitou e desligou. E nesse momento, eu apaguei. Não sei se dormi. Não sei se desmaiei. Só lembro de acordar com a luz do sol entrando pela fresta da porta. O quarto estava como antes. A cortina intacta. O cobertor em cima de mim. Tudo no lugar. Só que quando levantei, algo me chamou a atenção. A parede da janela, bem abaixo da madeira, onde começa o reboco. Tinha uma marca, um sapato, uma pegada, feita de lama ainda úmida, perfeita, com sola de borracha, tamanho grande, virada para dentro do quarto. E eu dormi ali a noite toda, com aquilo ali dentro. Ninguém entrou, a porta não foi aberta, a janela estava costurada com arame. Eu conferi de novo na hora, mas a pegada estava lá. Até hoje, se eu fechar os olhos, consigo lembrar do cheiro. Era como de barro fresco, mas com um fundo estranho, como de lugar fechado há muito tempo. No dia seguinte, eu desmontei minhas coisas. Aluguei um quarto num hotel por tempo indeterminado. Voltei lá só 2 vezes, uma para buscar meus equipamentos, outra para entregar a chave. Nunca contei isso para ninguém. Nem sei se alguém acreditaria, mas às vezes eu sonho com o som, aquele passo, molhado, lento, e acordo com a sensação de que alguém parou do lado da minha cama, como se ainda estivesse tentando me olhar por alguma fresta. Eu só queria ir embora. Estava morto de cansaço. O plantão foi longo, arrastado e aquele tipo de madrugada em que não acontece nada. Mas você sai mais esgotado do que quando tem confusão. A farmácia estava vazia desde as 2. Nem entregador, nem bêbado, nem carro passando na rua. Silêncio mesmo. A luz do fundo tinha queimado fazia dias e eu falei 1000 vezes para arrumarem, mas ninguém mexe. A câmera da entrada também estava apontada torta desde a última ventania. Mas enfim, peguei minha mochila, desliguei as luzes da frente e fui para o estacionamento. E foi ali que começou. Tinha um papel dobrado no para-brisa. Meu primeiro pensamento foi: propaganda. Essas porcarias que enfiam para divulgar pizzaria nova, lavagem de carro, sei lá. Mas não era colorido, nem tinha logotipo. Era uma folha branca, dobrada uma vez só. Papel comum. Abri e, por um segundo, eu não entendi o que era aquilo. Era só um parágrafo, sem assinatura, sem título. Só palavras. Você deixou cair a caixa pequena atrás do balcão às 3h13. Não pegou. Apenas olhou por 2 segundos, coçou o braço esquerdo e voltou para o computador. Meu sangue gelou, porque eu lembrava. Eu lembrava da caixa. Era uma caixinha de amostra grátis, um hidratante que o representante esqueceu. Tinha escorregado do balcão e eu realmente não peguei. Eu só olhei, cocei o braço e voltei para o sistema. Mas isso não faz sentido. Ninguém estava ali comigo. Eu estava sozinho. A farmácia inteira filmada. Pelo menos era para estar. E mais, como alguém sabe que eu cocei o braço esquerdo? Eu olhei em volta, mas o estacionamento estava vazio. O mercadinho do lado estava fechado, a rua deserta. Não tinha barulho, nem carro, nem gente. Sentei no banco do motorista com o papel ainda na mão. Li de novo. Eu até ri. Um riso nervoso, rápido, tipo, que porra é essa? Joguei o papel no banco do carona e liguei o carro. Na hora que liguei, o rádio acendeu sozinho. E o que me fez travar por uns 2 segundos não foi o som, foi o ruído, chiado, só chiado. Como se a estação tivesse sintonizada no vazio. Eu sempre deixo na mesma rádio, nunca mexo. Era para estar rolando uma música qualquer, mas não, só chiado, baixinho, constante. Mexi no botão, troquei de estação e a música voltou. Aquilo já estava me dando um nervoso esquisito. Respirei fundo, dei ré e fui embora, com o bilhete ainda no banco do lado. Mas no meio do caminho, eu joguei fora.
Tinha uma lixeira na calçada da rua principal. Eu parei rapidinho e taquei ali. Pensei, alguém tá querendo me pregar uma peça. Deve ser câmera escondida. Sei lá. Joguei e fui embora. Cheguei em casa, tomei banho, deitei, mas não dormi. Fiquei com aquele horário na cabeça, 3h13. Eu olhei o relógio do sistema quando aconteceu? Não, mas parecia certo demais, específico demais. E aquela sensação. Sabe quando parece que você não estava sozinho, mesmo sem ouvir nada? Que tem alguém em algum canto olhando, esperando você reagir? Eu queria esquecer, queria deitar e apagar. Mas no dia seguinte, quando entrei no carro, o bilhete estava lá de novo, no banco do passageiro, dobrado do mesmo jeito, mesmo papel, mas agora com um acréscimo escrito à mão. Você ainda não olhou a câmera do estoque, por quê? Eu não sei explicar como aquilo apareceu no carro. Eu tranquei tudo. Revirei a mochila antes de sair de casa. Olhei no chão do carro, nos bancos, no porta-luvas. Nada. E agora, estava lá. Mesmo bilhete, mesmo papel, só que com mais uma frase, escrito à caneta. Uma letra meio apressada, angulosa. Não parecia impressa. Era de alguém. Você ainda não olhou a câmera do estoque. Por quê? Eu fiquei parado com a mão no volante. Uns bons minutos. O motor ligado, o som do ar-condicionado baixinho. A rua ainda meio escura. E eu ali, travado. Minha primeira reação foi pensar. Alguém entrou no carro de madrugada, mas a porta não tinha sinal de nada. E o alarme teria disparado. Ou, não, eu não sei. Comecei a duvidar de tudo. Do tempo, da minha cabeça, do que eu fiz e do que eu só achei que fiz. Voltei para a farmácia antes mesmo do turno começar. Peguei a chave com o segurança da manhã. Inventei uma desculpa. Disse que tinha esquecido a carteira no armário. Entrei direto para a sala do estoque. Ali tem uma câmera. Ou pelo menos tinha. Porque quando eu liguei o monitor, o que apareceu foi só um frame congelado. Uma imagem parada, e eu já conhecia aquela imagem. Era eu, parado no canto da sala, de frente para a parede dos fundos, como se estivesse olhando para alguma coisa ali. Só que não tem nada ali, só a parede, caixa de luvas, estoque de algodão, o varal com os jalecos lavados. E o mais esquisito, eu não lembrava disso, de ter ficado parado, de olhar, de nada. A imagem estava com a data e hora no canto. Exatamente isso. Eu dei um zoom, mexi no contraste, mas não dava para ver muito mais. Só meu corpo meio torto, como se tivesse meio inclinado, os braços soltos, a cabeça levemente virada para a esquerda, como se eu estivesse ouvindo alguma coisa. Mas o que me fez suar frio de verdade foi outra coisa. Na imagem, atrás de mim, tinha sombra. Não era uma pessoa, não era nítido, mas tinha algo ali. Um pedaço de escuridão mais escuro que o resto. Um contorno estranho, como se algo estivesse muito perto de mim e eu não tivesse percebido. Ou pior, como se eu estivesse olhando para aquilo. Eu passei o resto do dia tentando refazer meus passos daquela noite. Lembrei do café que fiz, do creme caído, do jeito que fechei o caixa. Mas esse momento, parado no estoque, sumiu da minha cabeça, como se alguém tivesse deletado só esse pedaço da madrugada. E desde então, eu não confio mais no que eu lembro. A coisa só piorou. O rádio do carro voltou a dar chiado, só em um horário específico, entre 3 e 4 da manhã. Troco de estação, mudo, nada adianta. O som vai voltando, chiado, com umas pausas, tipo respiração. Eu pedi para trocarem o turno, não consegui. Pedi demissão, não aceitaram ainda. Disseram que eu precisava cumprir aviso, e eu juro mesmo, que ontem, quando fechei o caixa, vi um papel no chão da sala do estoque, dobrado. Mas eu não toquei, deixei lá. E agora, todo dia que entro no carro, olho para o banco do lado, esperando. O bilhete ainda não voltou, mas eu sei que vai voltar.
E da próxima vez, acho que não vai ser só papel. Vai ser outra coisa, ou alguém. Talvez já seja. Talvez eu nunca tenha jogado fora o bilhete. Talvez nem tenha sido eu naquele vídeo. Ou talvez tenha sido sim. Mas o que eu estava olhando, ainda está olhando de volta. Eu sei que muita gente vai achar exagero. Eu também acharia se fosse com outra pessoa. Mas chega uma hora em que o barulho da TV deixa de ser aleatório e começa a responder. A primeira vez que aconteceu, eu nem pensei duas vezes. Achei que tinha deixado alguma coisa programada, algum botão apertado sem querer, sei lá. A TV ligou sozinha às 3 e pouquinho da manhã, com um daqueles debates antigos passando, tipo programa de entrevista, umas vozes de homens falando baixo, num tom que parecia mais cochicho do que conversa. Eu estava no quarto, escutei o som vindo da sala e só levantei para desligar. Voltei para a cama como se nada. Na segunda noite, eu lembro de ter verificado tudo antes de dormir. Tirei até o Wi-Fi da tomada. E ainda assim, mesma hora. 3:10, 3:12, a luz da sala vazando por baixo da porta do quarto e aquele murmúrio baixinho. Quando eu abri a porta, a TV estava ligada de novo. Volume no 2, mesmo tipo de programa, mesma voz. Fui até lá, desliguei e fiquei encarando o controle remoto por um tempo. Nem tinha mexido nele naquele dia. Comecei a tentar achar explicação. Pode ser bug, pode ser vizinho com controle igual interferindo. Pode ser qualquer coisa. Só não pode ser o que eu comecei a pensar. Eu nem estava dormindo bem. Muita coisa na cabeça depois da separação. Trocar de cidade, arrumar tudo sozinha, novo emprego, aluguel, papelada. Não é fácil recomeçar. E eu não sou o tipo de pessoa que vê coisa. Nunca fui. Eu confio mais num print do que na minha memória. A terceira vez foi quando me incomodou de verdade. A TV ligou, de novo, por volta das 3 da manhã, mas dessa vez não tinha som, só uma tela parada, escura, com um menu escrito Usuário Convidado, Sessão Ativa. Eu nem sabia que essa TV tinha isso. Nunca usei conta convidado, nem sabia que dava para fazer. E não tinha histórico, nada. Nem aquele registro básico dos últimos apps usados. Comecei a fuçar o aplicativo da TV pelo celular e apareceu uma notificação. Novo login detectado nesta conta. Só isso, sem dizer de onde, sem número de IP, sem localização. Ali, eu já estava com aquele frio no estômago. Não é medo ainda. É tipo um alerta, sabe? Aquela sensação de que tem alguma coisa errada, mas você ainda não quer admitir, porque se admitir, tudo muda. Fiz logout em todos os dispositivos, redefini senha, até tirei o roteador da tomada antes de dormir. Na noite seguinte, dormi com a porta do quarto encostada. E mesmo assim, 3 da manhã. TV ligada, volume baixo. Mas dessa vez, o que estava na tela era um vídeo antigo, ou parecia. Uns homens sentados numa mesa redonda, debatendo política dos anos 80, 90. E eu reconheci uma voz. Era a mesma de antes, a mesma entonação. Só que dessa vez, tinha mais uma coisa, o reflexo da sala na tela. E tinha alguma coisa errada nesse reflexo. Eu fiquei parada na porta, olhando para a TV, tentando entender. O sofá aparecia ali, a estante também, mas tinha uma sombra no canto, uma silhueta, parada, como se alguém estivesse de pé ao lado do sofá. Na sala não tinha ninguém, mas no reflexo tinha. Fui até a TV, desliguei rápido, encarei o vidro da tela desligada. Agora estava só eu ali. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Depois daquela noite do reflexo, eu comecei a evitar a sala. Cheguei a dormir 2 noites seguidas com a porta trancada e o travesseiro enfiado na cabeça para não ouvir nada. Mas não adiantava. O pior não era o som. Era a ideia de que, mesmo com tudo desligado, tudo fora da tomada,
Aquela coisa ainda podia aparecer. Fui na assistência técnica da TV, falei que talvez estivesse sofrendo interferência, perguntei se tinha alguma forma de saber quem acessou, se tinha histórico mais detalhado, log, nada. O técnico olhou para mim como se eu fosse exagerada. Me deu aquele sorriso de problema de cliente estressada. Eu quis acreditar que ele estava certo. Voltei para casa e deixei a TV desligada da tomada por 5 dias. 5. O controle ficou dentro do armário. Fita adesiva no botão de ligar. Feito boba. E mesmo assim, na madrugada de quinta para sexta, eu acordei com aquele clarão azul cortando a fresta da porta. O som estava no volume mais baixo possível. Mas eu ouvi. Porque era a minha voz. Eu levantei devagar. O chão gelado. A garganta seca. Fui andando até a porta do quarto e parei. Do outro lado, eu ouvi eu mesma rindo. Era uma gravação minha. Eu sei que era. Aquela risada meio rouca de quando tô sem paciência. Aquela pausa no final. Eu já tinha ouvido aquilo antes. Só não lembrava de onde. Abri a porta devagar. A luz da TV tremia. Quando entrei na sala, a imagem na tela estava congelada. Era uma câmera, uma gravação. Mostrava o meu quarto. Eu dormindo. Agora há pouco, na imagem eu estava virada de lado, coberta até o pescoço, os cabelos espalhados no travesseiro e a respiração. Eu vi. Dava para ver o lençol subindo e descendo. Fiquei ali, parada no meio da sala, encarando aquilo sem piscar. Aquela câmera não era do apartamento. Não tinha câmera. Eu nunca instalei nada. Nunca comprei nada. Nunca deixei ninguém mexer nisso. E mesmo assim, alguém ou alguma coisa estava gravando. A imagem congelou de novo. Mas dessa vez, apareceu uma legenda embaixo, transmitindo ao vivo. Eu corri para o quarto. Abri a porta. A cama estava vazia. A coberta ainda com a marca do meu corpo, o lençol quente. Mas eu não estava lá. Aquela imagem era de agora. O tempo que eu levei para sair do quarto e ir até a sala foi o tempo da gravação, ou transmissão, ou o que quer que fosse. Não era passado, não era playback, era ao vivo. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a porta do apartamento. Saí de camisola, com o celular na mão. Desci as escadas sem nem lembrar do elevador. Fiquei plantada no hall do prédio até o porteiro me ver. Ele me perguntou se estava tudo bem e eu só consegui dizer: tem alguém lá em cima. Subimos juntos. O apartamento estava como eu deixei, só que a TV desligada e o histórico zerado, nem usuário convidado, nem nada. Desde então eu não durmo mais lá. Nem voltei para buscar o resto das minhas coisas. Quem pegou foi minha irmã. Ela disse que estava tudo em ordem, que não viu nada de errado. Mas eu sei o que eu vi. E o pior, não foi a TV ligar sozinha. Não foi o reflexo, nem a voz, nem o vídeo do quarto. O pior foi a sensação de que eu não era a única pessoa naquele apartamento. Que mesmo quando eu estava dormindo, tinha alguém acordado, me olhando, me esperando. E agora, mesmo fora de lá, às vezes eu acordo de madrugada com a luz da TV piscando no fundo dos olhos. Mesmo quando não tem TV no quarto.